Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Trazendo hoje o vídeo um pouco mais tarde, né? Em um horário aí mais próximo ao que a gente sempre costuma colocar aqui. A questão é que eu acabei aproveitando um pouco agora de manhã para dar uma descansada, porque como eu entro às 2 da tarde só, eu tava meio quebrado aí pelas rotinas da semana. Eu falei assim, vou descansar um pouco mais e aí eu gravo o vídeo agora já pela manhã pra galera. É o seguinte, meus amigos, é aquilo que eu falo pra vocês. Teve um influenciador aí, palmeirense, tá? Ele não tem um canal especificamente do Palmeiras. Ele tem um canal de futebol. E ele tem perfis também nas redes sociais, inclusive muito seguido. Ele é um cara que ele é muito seguido mesmo nas mídias sociais. Ele mandou uma mensagem assim pra mim. Eu não vou revelar o nome do cara nem nada, até porque o cara ele não quer isso. Foi uma conversa que ele teve em particular comigo. Então assim, não vou expor o cara aqui. Ele chegou e falou assim pra mim: "Mano, queria ter tanto um perfil nas mídias sociais, tipo esse teu assim, sabe? Que fala sem medo, sem rabo preso, manda real." Eu falou assim, nossa, queria falar tanta coisa do Palmeiras, mas tanta coisa que tá aqui, ó, tá engasgada aqui. Aí eu falei assim, pô, mas por que você não fala? Você tem um punhado de seguidor. Ele falou assim, porque eu tenho jogador, tem gente de dentro do Palmeiras que me segue. Ele falou assim, tem jogador já aposentado do Palmeiras que me segue, tem jogador atual do Palmeiras que me segue. Ele falou assim, tem um punhado de jogador que me segue, cara. Então assim, eu vou queimar demais o filme se eu sair por aí descendo a lenha do jeito que eu queria descer a lenha. Queria jogar real, assim, mandar real mesmo. Mas aí eu vou me comprometer com muita gente. Ele falou assim, pô, e eu tive aí uma estrada, um caminho pra percorrer. Então eu não posso jogar tudo pro alto agora. Ele falou, nossa, mas eu tinha muita vontade, mas eu não posso fazer isso. É complicado. É complicado, né? Até porque ele não. É igual eu falei pra vocês. Ele fala de futebol em geral. Ele não é uma mídia palmeirense. Ele é um torcedor do Palmeiras declarado. Você entrar lá nas mídias sociais dele, no canal, você vai ver. Porém, ele faz sobre o futebol como um todo. Viaja aí a outros países, entendeu? A outros jogos de futebol, faz conteúdo, enfim, uma série de coisas. Não vou ficar falando muito não, senão daqui a pouco vocês vão saber o que é. Assim, meus amigos, é complicado. É complicado. É aquilo que eu falo, né? Quando você começa, às vezes, ter um núcleo de amizade ali dentro do clube, com jogadores, é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque tu, eventualmente, em um post mais ácido, mais crítico, você pode acabar atingindo os caras. E isso, assim, distanciar algum tipo de coleguismo, amizade, certo? É por isso que eu falo pra vocês, eu não espero nada de ninguém dentro das plataformas, não. Não, negativo. Nem desejo, tá? Esse negócio de, eu vejo aí um punhado de influenciador tentando cavar camiseta da patrocinadora na faixa, entrada no camarote no Allianz, entrada em determinados eventos de empresas ali que estão atreladas ao Palmeiras. Mano, eu não espero nada disso, irmão. Não espero e nem quero essas paradas. Na moral, deixa que a camiseta eu sempre comprei, eu continuo comprando, tá? Tá de boa. Mas é caro, né? Beleza, é caro, só que aí a gente, né, aperta aqui, aperta ali, faz um parceladinho, é aquele negócio. Não perguntei quanto custa, perguntei em quanto parcela. Eu não quero saber o valor, eu não quero saber o preço da camisa, eu quero saber em quantas vezes parcela, eu quero saber o valor da parcela. E a gente vai dando um jeito. É melhor do que às vezes você ficar, cara, com o rabo preso e não ter a sua própria liberdade dentro da sua própria página.
Tipo assim, o cara não tem liberdade dentro da própria página dele. É frustrante isso também, não é? O cara tem um alcance tão longo e ter que ficar dosando aquilo que ele vai falar, porque de repente pode atingir pessoas ali que ele não quer atingir porque ele já tem uma relação mais estreita. É isso. Roda essa vinheta aí e bora lá. Bem, meus amigos, ó, e não se esqueçam que o IPVA 2026 está aí e tem como você flexibilizar e ainda economizar com o IPVA 2026. Sabia disso? Isso porque estados como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem aquele desconto pela cota única que o governo disponibiliza quando você paga um imposto de uma vez só. O problema é esse. O problema, às vezes, é a gente conseguir pagar de uma vez só. Não tem nem aquela flexibilidade em parcelar e manter o desconto, porque quando você parcela, tem um limite ainda de parcela fixado e ainda você perde o desconto. Pois saiba que com o Super App lá do Gringo, você não tem mais esse problema. Isso porque você pode trazer a sua cota única lá para o pessoal do Gringo e aí você vai fazer o pagamento da cota única, só que parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Com isso, você não perde o desconto que o governo fornece e traz também mais flexibilidade financeira para melhorar essas condições aí para o seu bolso, beleza? Então, ó, clica aí no link fixado abaixo e baixe o Super App do Gringo. Ele é gratuito e aí você já pode começar a utilizar. Inclusive, multas, licenciamentos, você também tem esse mesmo serviço sendo oferecido lá para vocês resolverem a situação, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista, parceiraços nossos aí, tamo junto. Rafael Veiga está prestes a sair do Palmeiras. Inclusive, o técnico do time mexicano, o técnico do América do México, ele falou em entrevista coletiva que o reforço que ele tanto espera já está praticamente certo e chegará em breve. Portanto, Palmeiras e América do México já estão trocando papelada para que o Rafael Veiga encerre seu ciclo no Palmeiras. Ele será, a priori, emprestado. Então vai ser um contrato de empréstimo com obrigação de compra caso atinja as metas. Lembrando que as metas elas são bem tranquilas, metas ali de minutagem, né, titularidade, não tem metas muito agressivas nem nada do tipo. O Palmeiras ele fez questão que essas metas fossem baixas e que a obrigação fosse de compra. E o valor fixado é de 10 milhões de dólares. Então, o Rafael Veiga vê aí a equipe mexicana como um bom ponto aí de partida para sua carreira fora do Brasil, até mesmo porque a Copa do Mundo vai ter a participação do México, e o México também tem um futebol muito intenso, com torcidas que lotam estádio, é um produto muito bem comercializado, muito bem visto lá no México, né? O produto futebol, o business futebol lá também é muito forte, e o Rafael Veiga gostou da proposta, gostou da equipe, gostou ali de toda a atmosfera do país voltado para o futebol e ele enxerga isso como um bom caminho para seguir aí a sua carreira. Galera, tá demorando, mas tá chegando, né? O Palmeiras vai negociando aí atletas que vieram lá 2020, 21, foram campeões, né? 2020, 21, atletas que foram considerados ídolos importantíssimos do clube, atletas que tiveram muitas e muitas conquistas, e isso vai representando o processo de reestruturação 100%. Um novo Palmeiras vai sendo construído do zero. O Abel ele tem a chance agora de fazer aquilo que não aconteceu em 2020 e 2021, né? Porque ele pegou uma equipe que já estava pronta, jogadores que aqui já estavam, que tinham sido negociados em outro momento, por outra gestão, por outro diretor de futebol. Agora é um trabalho do zero. Então a Santa Trindade, Leilinha, Barrinho e Abelzinho, eles vão precisar realmente comer muito arroz e feijão para poder colocar o Palmeiras nas rotas dos títulos de novo. Jogadores têm, 700 milhões foram investidos e a gente está aguardando o retorno de tudo isso. Beleza? É tempo de Botafogo, é tempo de fogo no Botafogo. Isso porque o Botafogo passa por uma situação muito delicada, muito complicada financeiramente e amanheceu aí com os muros pichados em protesto. Olha só, ó, os muros foram pichados com a seguinte frase, ó: Gringo 71, John Ladrão 171 safado, cadê o dinheiro? Sai do Botafogo. A França não te quer,
o Brasil também. Mas, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não foi a galera do Botafogo que quando o Botafogo foi campeão em 2024, e nós falamos isso aqui, hein? Ó, o Botafogo está sendo campeão, só que tem que ver se isso é um projeto esportivo sólido e duradouro. Lembra que eu falei para vocês aqui. Botafogo fez uma série de acelerações com um dinheiro colocado artificialmente, virtualmente, contratou ótimos jogadores que vieram aqui, ficaram de forma relâmpago, trouxeram títulos, mas depois foram embora. E aí, como que vai continuar a história do Botafogo? Em 2025 começou a derrocada, né? 2025 o Botafogo, além de não apresentar um projeto esportivo sólido, um desempenho sólido, o Botafogo também apresentou problemas de bastidores, conflitos entre gestões, problemas judiciais, transfer ban, dívida de jogadores e agora você tem até também jogadores cobrando aí certas obrigações salariais do Botafogo. É por isso que eu falo, o Cruzeiro, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque isso daqui é um exemplo de que você ficar injetando dinheiro de forma artificial, o resultado ele pode vir, mas ele vem, ele bate e volta. É uma gota no oceano. A questão é você ter um projeto sólido, uma estrutura sólida, para você alavancar o seu clube, só que esse dinheiro que foi colocado de forma artificial, ele precisa se tornar uma renda real. Ele precisa se tornar um caixa. E você precisa manter esse caixa, esse fluxo de forma recorrente, para que você sempre tenha ali o equilíbrio do balanço financeiro. É isso que, por exemplo, equipes como o Palmeiras, o Flamengo, eles fazem. Ah, o Palmeiras gastou 700 milhões de reais, gastou muito dinheiro, no momento agora está contendo gastos. Tudo bem, faz parte de um equilíbrio financeiro isso. O Palmeiras contém gastos, mas essas contas, salários, você tem tudo em dia, você tem tudo sendo pago, porque o fluxo de caixa recorrente, ele está positivo, ele está no verde. É essa responsabilidade que as equipes têm que ter. Não adianta você entubar dinheiro e no ano seguinte desmanchar tudo aquilo que você colocou. Por quê? Aí os jogadores vão embora, os títulos começam a não vir mais, o desempenho esportivo cai, bilheteria cai, consumo de camisa cai, patrocinadores, você não tem mais a mesma força para buscar os patrocinadores de mesmo valor, que colocam, que injetam mais dinheiro ali, porque a equipe já não fica mais tanto em evidência e é aquele efeito dominó. A realidade é que o Botafogo ele trabalhou por um sistema tipo no mercado financeiro de alavancagem, que é você ganhar em cima de dívidas, vamos dizer assim, tá? De um modo bem grosseiro assim. Você se endivida para que você ganhe, conquiste, e aí com isso você paga a sua dívida e aí sobra ali o lucro que você quer utilizar. Os torcedores estão perguntando cadê o dinheiro. A questão é que o dinheiro foi para clubes que os gestores do Botafogo SAF fizeram a aquisição. Agora vive esse emaranhado de problemas em relação aos problemas financeiros. Essa é uma das provas de que muita gente fala: ah, o Palmeiras hoje ele é a equipe que é por causa do dinheiro que o Paulo Nobre colocou. Paulo Nobre foi um mecena que colocou dinheiro e fez o Palmeiras ficar rico. Negativo. Se fosse assim, faz quantos anos que o Paulo Nobre já saiu do Palmeiras? Paulo Nobre, galera, ele saiu do Palmeiras, ele saiu da política do Palmeiras, ele está totalmente, hoje ele é um mero torcedor. É o que ele fala. Então, se realmente o Palmeiras fosse uma equipe que não tivesse se autossustentado e se não fosse capaz disso, já era pro Palmeiras estar quebrado de novo há muito tempo. O Palmeiras foi se reestruturando de ano em ano. O Palmeiras foi se tornando uma equipe saudável para se autossustentar sozinha. Agora tem que ver qual que vai ser o destino do Botafogo com toda essa situação aí. Daqui a pouco pode ser adquirido por outra pessoa, por outro grupo. O mundo da SAF é isso. O mundo da SAF é uma empresa que os caras eles vão chegar, sugar. No momento que você não conseguir, talvez, fornecer para eles mais aquela máquina que eles querem, tchau. Tchau e benção. Tá? Então é realmente uma situação muito complicada, muito delicada, é por isso que eu não sou a favor da SAF. Vamos lá. Tem uma matéria aqui ó, da Infomoney
que ela até envolve um pouco disso do que a gente está falando, dessa questão de você ser autossustentável, dessa questão de você ter um projeto sólido. O que essa matéria traz? A gente teve o levantamento atual, né, um levantamento que foi atualizado da Deloitte, que ela inclui as receitas dos clubes de futebol. Ela faz um levantamento do top 30 clubes mais ricos do mundo. E ela considera, os indicadores que ela considera nesse levantamento, não entra a venda de jogadores. Então, teve uma cria da base que se destacou, sei lá, o time vendeu por 400 milhões de reais. Ela não coloca venda de jogadores, negociação de jogadores nessa matemática. Então, o que elas colocam? Elas colocam receitas, direitos de transmissão, atividades comerciais e arrecadação com bilheterias. É aquele efeito dominó que a gente comentou anteriormente. Quanto mais competitivo o clube é, mais você atrai as pessoas. Mais as pessoas vão ir para o estádio, mais as pessoas vão consumir produtos oficiais, mais as pessoas vão assistir a televisão, e isso vai fazer com que você consiga vender os direitos de imagem por um valor maior, etc, e etc. Meus amigos, vai ser a terceira vez que eu vou estar gravando esse vídeo aqui. Cara, o microfone deu 2 vezes problema. 2 vezes problema quando a gente foi falar sobre esse assunto aqui. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Isso vai atrasando, né, o vídeo. O vídeo era pra ter saído bem mais cedo, agora vai sair bem mais tarde. Mas vamos lá. Então, conforme eu estava falando para vocês, esse levantamento que saiu aí da Deloitte no site da Infomoney, eles levaram em consideração esses indicadores que a gente abordou agora há pouco. E aí, nós tivemos apenas um clube não europeu na lista do top 30. Ou seja, na lista do top 30 clubes mais ricos do mundo, nós tivemos apenas um clube não europeu, que foi justamente o clube brasileiro, a equipe do Flamengo. Vamos lá. Em primeiro lugar, Real Madrid, em segundo lugar, Barcelona, em terceiro lugar, Bayern de Munique. As figurinhas carimbadas de sempre, né? Essas equipes que estão sempre ali. O Flamengo, ele subiu uma posição em relação ao levantamento da temporada anterior. Então ele ficou em 29º colocado, com 202,7 milhões de euros. Ficou, por exemplo, na frente do Olympique de Marseille, que ficou com 188,7 milhões de euros. Aí na frente do Flamengo, você tem o Brentford, você tem o Wolverhampton, você tem o Roma, você tem o Bournemouth, você tem o Crystal Palace, que são equipes do futebol europeu, mas que tem números também que estão bem próximos aos números do Flamengo, viu? Eu arrisco dizer, meus amigos, que se tivesse levado em consideração a venda de jogadores, e o Brasil, eu vejo que ele é um país exportador de jogador para o exterior, eu arrisco dizer que o Palmeiras entraria nesse top 30. Ah, Neto, você tá falando isso porque você é palmeirense. Não. Eu estou falando isso por causa da venda das crias da base, por o Brasil ter essa forte projeção de jogador por mercado externo, e também por o Flamengo ter esse mercado de venda de jogadores também muito forte. O Flamengo também revela muitos jogadores, revela muitos atletas e também vende muitos atletas por um valor acima do mercado. Então, o Palmeiras talvez estaria nessa lista e o Flamengo poderia estar mais à frente ainda dessa lista. Até mesmo porque, se eu perguntar para vocês, quem que vende mais jogadores, quem que exporta mais jogador para o exterior? É o Crystal Palace, é o Palmeiras ou é o Flamengo? Palmeiras e Flamengo vai ser maior exportador do que o Crystal Palace, do que o Bournemouth, do que o Everton, o Bridgton, o Brentford. Palmeiras e Flamengo, tenho certeza. Então, se colocar o quesito venda de jogadores, a gente briga com uma boa parte aqui desse 20º colocado para baixo. Com certeza, com certeza. O 20º colocado é o West Ham, né, que inclusive recusou a nova proposta pelo Paquetá. O West Ham bate o pé nos 45 milhões de euros. O Flamengo quer os 35 milhões de euros e oferece os 5 de bonificação, completando 40 milhões de euros. E, por enquanto, a negociação aí do jogador com a equipe inglesa continua nessa pendência. Lucas Paquetá bate o pé que quer se transferir, os caras querem manter ele até o final da temporada, e nisso vai tendo toda essa situação, toda essa briga ainda. O Flamengo não desiste das negociações e
crê num desfecho positivo ainda, beleza? Um papo aqui, pessoal, hoje bastante dentro aí das crises financeiras, mais voltado para o business futebol. Tamo junto, boa sexta para todo mundo, valeu, falou, até mais.